Torcida Celeste. Sejam muito bem-vindos a mais um Diário da Raposa. Antes de começarmos, respira fundo, porque o que vamos revelar aqui hoje pode definitivamente transformar todo o cenário do Cruzeiro para a próxima temporada. E quando eu digo transformar, não estou exagerando nem um pouco. Vamos direto ao ponto que está deixando toda a toca da Raposa em polvorosa. O nome que está circulando nos bastidores, que está sendo comentado em cada canto do Mineirão, é nada menos que Michael. Isso mesmo. O atacante que todos conhecemos, aquele jogador que tem velocidade, habilidade e que já mostrou seu valor em grandes momentos do futebol brasileiro. Mas calma, porque essa história tem muito mais camadas do que você imagina, e eu vou destrinchar cada detalhe para vocês entenderem a dimensão do que pode estar acontecendo. Primeiro, vamos entender o cenário atual. Michael está no Flamengo, certo? Mas acontece que as coisas não andam nada bem para ele no Rio de Janeiro. A situação do atleta na Gávea ficou extremamente complicada nos últimos meses. Ele não conseguiu se firmar como peça fundamental no time carioca, e isso criou uma oportunidade que pode ser de ouro para o Cruzeiro. Estamos falando de um jogador que disputou apenas 29 partidas na última temporada, marcando 2 gols e dando 4 assistências. Números que, convenhamos, não refletem o potencial real que esse atleta carrega consigo. Mas por que Michael não se destacou no Flamengo? Essa é uma pergunta que precisa ser respondida com cuidado. O ambiente no time carioca é de altíssima competição. São dezenas de jogadores de qualidade brigando por posição, e Michael acabou ficando de fora das principais rotações do técnico Felipe Luiz. No segundo semestre, então, a situação piorou ainda mais. Ele virou opção eventual, entrando aqui e ali, sem sequência, sem ritmo de jogo, sem aquela confiança que todo atacante precisa para render seu melhor futebol. E é justamente aqui que a história começa a ficar interessante para nós, torcedores do Cruzeiro. Porque quando um jogador não está nos planos de um clube grande, mas ainda tem qualidade comprovada, outros times começam a observar. E o Cruzeiro não apenas observou, não. A diretoria da Raposa foi além. Muito além. Enquanto outros clubes ficaram apenas especulando, fazendo consultas tímidas, nossa direção decidiu agir. Segundo informações que chegaram até nós, e olha que isso é recente, bem recente mesmo, o Cruzeiro avançou de forma concreta nas conversas para trazer Michael para Belo Horizonte. E não estamos falando de uma simples sondagem. As negociações ganharam corpo, ganharam força, ganharam uma proporção que poucos imaginavam. A diretoria cruzeirense se movimentou com velocidade, com precisão e, principalmente, com planejamento muito bem estruturado. Mas não pense que foi fácil. Por que não foi? O Cruzeiro teve que enfrentar a concorrência de 2 gigantes do futebol brasileiro. Corinthians e Internacional também estavam de olho em Michael. O Timão, que acabou de conquistar a Copa do Brasil, estava acompanhando a situação. O Colorado, sempre forte no mercado, também demonstrou interesse. Mas sabe qual foi o diferencial do Cruzeiro? A objetividade. A clareza do projeto. A apresentação de um caminho concreto para o atleta. Enquanto Corinthians e Internacional ficaram avaliando, ponderando, analisando, o Cruzeiro foi incisivo. A diretoria cruzeirense sentou com os representantes do jogador e apresentou não apenas uma proposta financeira, mas um projeto esportivo sólido. Mostrou onde Michael se encaixaria no elenco, qual seria sua importância, como ele poderia recuperar o protagonismo que teve em outros momentos da carreira. Isso pesou. Pesou muito. E tem um detalhe crucial nessa negociação que muita gente não está percebendo. O Flamengo não está colocando obstáculos para a saída de Michael. Pelo contrário, o clube carioca entende que essa transferência pode ser benéfica para todos os lados. Para o Flamengo, significa um alívio na folha salarial e espaço para outras contratações. Para Michael, representa uma nova oportunidade de mostrar seu futebol. E para o Cruzeiro, é a chance de contratar um atleta rodado, com experiência em grandes clubes, por um valor de mercado acessível. A comissão técnica do Cruzeiro já fez toda a análise do perfil de Michael. Velocidade nas jogadas, capacidade de atuar pelos 2 lados do campo, experiência em competições de alto nível. São características que se encaixam perfeitamente no que o time está buscando para o setor ofensivo. O clube quer profundidade no ataque, quer jogadores que possam desequilibrar, que possam criar situações de perigo. Michael tem tudo isso. Agora, vamos falar de números, porque isso é importante. Estamos falando de um atleta que está na casa dos 28 anos, ou seja, na melhor fase da carreira de um jogador. Ele tem quilometragem, tem bagagem, mas ainda tem muito futebol pela frente. E o melhor, ele está motivado para provar que pode render muito mais do que rendeu no Flamengo recentemente.
Essa motivação é combustível puro para qualquer atleta. As conversas entre Cruzeiro e o staff de Michael estão avançadas. Não totalmente concluídas, isso precisa ficar claro, mas em estágio bem adiantado. Os ajustes contratuais estão sendo discutidos, os detalhes financeiros sendo alinhados. A expectativa, e isso é informação de bastidor, é que tudo seja definido nos próximos meses, dentro da janela de transferências para a temporada de 2026. Se essa contratação se confirmar, e os sinais todos apontam para isso, o Cruzeiro estará fazendo um movimento de mercado inteligentíssimo. Estamos falando de buscar um atleta que não está em seu melhor momento, é verdade, mas que tem potencial enorme para voltar a brilhar. E o mais importante, estamos fazendo isso antes de outros clubes, estamos nos antecipando, estamos sendo proativos no mercado. A torcida cruzeirense merece ver contratações que façam sentido, que tenham fundamento técnico, que mostrem planejamento. E Michael se encaixa perfeitamente nesse perfil. Não é uma aposta no escuro. É uma aposta calculada, baseada em análise, em estudo, em conhecimento profundo do futebol que está sendo praticado no Brasil hoje. Mas tem mais, torcida. Porque enquanto o Cruzeiro se movimenta forte no mercado para reforçar o elenco, também temos novidades importantes sobre a Libertadores de 2026. E olha, essas informações são fundamentais para entendermos o tamanho do desafio que vem pela frente e por que contratar bem é tão essencial neste momento. Com a conquista da Copa do Brasil pelo Corinthians no último domingo, dia 20, todo o cenário dos grupos da Libertadores ganhou uma nova configuração. E isso impacta diretamente o Cruzeiro. Vamos explicar direitinho como funciona essa dinâmica, porque é fundamental que todos entendam. A Conmebol organiza os sorteios da Libertadores dividindo as equipes em 4 potes diferentes. Essa divisão é feita com base no ranking de cada clube. Os times mais bem ranqueados ficam no pote 1 e são as cabeças de chave dos grupos. Os outros potes vão sendo preenchidos em ordem decrescente de força no ranking. Com o título da Copa do Brasil, o Corinthians garantiu sua vaga na Libertadores e automaticamente subiu para o pote 2 da competição. E adivinhem quem mais está no pote 2? Isso mesmo, o Cruzeiro. Junto com a Raposa e o Timão estão também Lanús e Estudiantes, da Argentina, Libertad e Cerro Porteño, do Paraguai, além de Universitário, do Peru, e Bolívar, da Bolívia. Agora prestem atenção neste detalhe importantíssimo. O pote 1, aquele das cabeças de chave, tem Flamengo, Palmeiras e Fluminense representando o Brasil. Também estão lá Boca Juniors da Argentina, Peñarol e Nacional do Uruguai, e LDU com Independiente del Valle do Equador. São 8 times fortíssimos que vão liderar os grupos. Mas existe uma regra fundamental da Conmebol que muda tudo para o Cruzeiro. Times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo na fase inicial. Isso significa que o Cruzeiro não pode estar em um grupo que tenha Flamengo, Palmeiras ou Fluminense como cabeça de chave. Essa limitação é crucial porque define exatamente quem serão os possíveis adversários mais fortes da Raposa. Fazendo as contas, o Cruzeiro terá obrigatoriamente como cabeça de chave de seu grupo uma dessas 5 equipes: Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU ou Independiente del Valle. Todas são times tradicionais e fortíssimos do futebol sul-americano. O Boca dispensa apresentações, é um dos maiores clubes do mundo. Peñarol e Nacional dominam o futebol uruguaio há décadas. LDU e Independiente del Valle são potências equatorianas que sempre dão trabalho. Mas calma, que tem mais informação relevante. O sorteio da fase de grupos da Libertadores não vai acontecer tão cedo. Isso porque ainda tem as fases preliminares da competição, aquelas que vão definir os últimos classificados para a fase de grupos. Essas fases pré-Libertadores estão marcadas para fevereiro e início de março. Só depois disso, mais precisamente no dia 18 de março, é que vai rolar o sorteio oficial dos grupos. Cada grupo da Libertadores terá 4 times, sendo um de cada pote. Então o Cruzeiro vai enfrentar uma cabeça de chave do pote 1, outro adversário do pote 3 e mais um do pote 4. Vamos dar uma olhada em quem são esses possíveis adversários para termos uma dimensão do desafio. No pote 3, que é o terceiro nível de dificuldade, temos Rosário Central da Argentina, Santa Fe e Júnior Barranquilla da Colômbia, Universidade Católica e Coquimbo Unido do Chile, Cusco do Peru, Deportivo La Guaira da Venezuela e Always Red da Bolívia. São times competitivos, acostumados com Libertadores, que sempre complicam a vida de qualquer adversário. Já o pote 4, que em tese seria o mais fraco, tem Mirassol representando o Brasil, Platense da Argentina, Universidade Central da Venezuela e mais 4 equipes que ainda vão se classificar nas fases preliminares. Entre os times que disputam essas fases pré-Libertadores estão nomes pesados como Botafogo, Bahia, Argentinos Júniors, Alianza Lima,
Sporting Cristal, Independiente Medellín e Tolima. Ou seja, mesmo o pote 4 pode ter times muito complicados. A grande questão é que o Cruzeiro está voltando para a Libertadores depois de 6 anos de ausência. 6 anos! É muito tempo longe da competição mais importante da América do Sul. A última participação da Raposa foi em 2019, e de lá para cá muita água rolou. O clube passou por momentos difíceis, caiu para a Série B, se reconstruiu, voltou para a elite, e agora está de volta ao palco principal do futebol continental. Essa volta precisa ser com o pé direito. Por isso que montar um elenco forte é tão essencial. Por isso que cada contratação, cada reforço, cada movimento no mercado tem que ser pensado e planejado. O Cruzeiro não pode chegar na Libertadores apenas para participar. O clube tem que chegar para competir de igual para igual, para brigar, para incomodar. E é por isso que nomes como Michael fazem tanto sentido neste momento. Porque precisamos de jogadores com experiência em grandes jogos, com capacidade técnica, com velocidade, com tudo que a Libertadores exige. Não adianta ter um elenco recheado de promessas se elas ainda não estão maduras para o nível de competição que vamos enfrentar. Pensem bem na pressão que vai existir. Vamos enfrentar times como Boca Juniors na Bombonera, ou Peñarol no Centenário, ou LDU em Quito, na altitude. São ambientes hostis, difíceis, onde a experiência conta muito. É nesses momentos que ter jogadores rodados faz toda a diferença. A torcida do Cruzeiro está ansiosa, está esperançosa, está acreditando que 2026 pode ser o ano da volta por cima definitiva. E todas essas movimentações no mercado, todas essas negociações, mostram que a direção está comprometida em construir um time competitivo. Não estamos falando apenas de cumprir tabela. Estamos falando de montar um elenco que possa brigar por títulos, que possa fazer bonito na Libertadores, que possa devolver o Cruzeiro ao lugar que ele sempre mereceu estar. As próximas semanas serão decisivas. O mercado de transferências vai esquentar de vez. Vão surgir novos nomes, novas possibilidades, novas negociações. Mas o que já sabemos hoje, com as informações que chegaram até nós, é que o Cruzeiro está trabalhando forte. A diretoria está atenta, está ativa, está fazendo o que precisa ser feito. E vocês, torcedores celestes, o que acham de tudo isso? Michael seria uma boa contratação? Vocês estão animados com a volta do Cruzeiro para a Libertadores? Qual time vocês gostariam de enfrentar nos grupos? Essas são perguntas que só o tempo vai responder, mas que desde já merecem nossa reflexão e debate. Se você chegou até aqui e curtiu todas essas informações, não esquece de se inscrever no canal Diário da Raposa. Aperta aquele botão vermelho e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade sobre o Cabuloso. E deixa aí nos comentários sua opinião sobre tudo o que foi discutido aqui hoje. Será que Michael vem mesmo? Será que o Cruzeiro vai fazer bonito na Libertadores? Queremos saber o que você pensa.